orar pela nossa cidade, amém, orar pela sua família, glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 9, no versículo 10 a 17. Aos domingos, pela manhã, estamos aqui na melhor escola do mundo. Eu não vou falar da maior, é da melhor escola do mundo. Quando nós estamos aqui aprendendo a palavra do Senhor aqui na igreja, e eu gostaria que você que não participa pudesse começar a participar. É interessante nós estudarmos a palavra do Senhor. E nós estamos com um tema tão importante que é a maturidade. O Fabrício, ele nos trouxe a mensagem pela manhã, e a mesma mensagem ele também trouxe à noite, a mensagem de maturidade, passos para a maturidade, baseado no texto do personagem Elias e Eliseu. Eu convido você na domingo também nós estarmos aqui. Lucas capítulo 9, versículo 10 e 17, diz assim: Entrementes ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo quanto tinham realizado. Então ele os levou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Contudo, a multidão ficaram sabendo, ou as multidões, e os seguiram. E ele as acolheu e ensinava-lhes acerca do reino de Deus, e atendia a todos que tinham necessidade de qualquer cura. Ao cair da tarde, os 12 se aproximaram de Jesus e lhe sugeriram: despede a multidão para que possa ir aos campos vizinhos e aos povoados, e encontre alimento e pousada, pois aqui estamos em um lugar desabitado. No entanto, ele lhes ordenou: dai-lhes vós algo que possam se alimentar. Mas eles replicaram: não temos nada além de 5 pães e 2 peixes, a não ser que compremos comida para todo esse povo. Pois estavam ali reunidos a cerca de 5.000 homens. Ele então orientou aos seus discípulos: fazei-os sentar em grupos de 50 pessoas. E assim procederam os discípulos todos e se assentaram. Então, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo o olhar em direção ao céu, deu graças e os partiu, e em seguida entregou-os aos discípulos para que os servissem para toda a multidão. E aconteceu que todas as pessoas se alimentaram até ficaram plenamente satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos repletos de pedaços que haviam sobrado. Eu entendo isso aqui como um milagre da multiplicação. Esse relato da multiplicação dos pães e dos peixes, esse relato, esse fato, ele está registrado nos 4 evangelhos. É o único relato da multiplicação que está relatado nos 4 evangelhos. Eu penso comigo que esse fato, de tão importante que ele é, o Espírito Santo permitiu que ele fosse repetido entre nos 4 evangelhos. Essa é uma passagem de uma revelação muito importante para nós, porque nesse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus ele nos deixa lições importantes para a multiplicação, para o milagre da nossa vida.
E eu gostaria de compartilhar com vocês esses princípios que o Senhor Jesus nos ensina. Talvez você lendo esse texto não percebeu, embora o texto em si ele nos traz outras lições importantes, mas nessa noite eu gostaria de compartilhar com você lições importantes para a multiplicação. Às vezes nós queremos multiplicar tantas coisas na nossa vida. Nós queremos multiplicar o nosso grupo, nós queremos que a igreja se multiplique, nós queremos que as finanças se multipliquem, nós queremos que nossos recursos se multipliquem, mas existem alguns princípios fundamentais para nós desfrutarmos deste milagre. E a primeira coisa que eu aprendo aqui, que não existe multiplicação sem organização. Não existe multiplicação sem organização. Você percebe que no versículo 14 e 15, os discípulos correram para Jesus e falaram: olha, despede a multidão porque já é tarde, elas precisam ir para casa, talvez elas estão com fome, faminto o dia inteiro, andando atrás do Senhor. E não era uma pessoa, não era um grupo de 100, não era 10 pessoas, não eram os discípulos de Jesus que estavam ali. A Bíblia nos relata que eram cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E Jesus passou aquele dia ensinando sobre o reino do Senhor. E é tão gostoso, irmãos, é tão gostoso nós aprendermos a respeito do reino do Senhor, que as multidões que estavam ali não queriam ir embora. Pelo contrário, hoje, porque o reino do Senhor é falar sobre o que há no reino, e a palavra de Deus é a palavra do reino, porque é a palavra de Deus. Jesus é a palavra, e antes ele estava em Deus, o verbo estava com Deus, era a palavra, se tornou carne e habitou entre nós, mas a palavra de Deus é a palavra viva. E quando nós estamos reunidos, parece que a gente fica com tanto cansaço. Outro dia eu vi um pastor relatando algumas coisas, eu achei interessante, ele dizendo: olha, a pessoa que vê o seriado do Game of Thrones, se ele gastasse o mesmo tempo que ele viu esse seriado, ele leria a Bíblia 3 vezes. Se ele gastasse o mesmo tempo que ele viu aquele seriado dos médicos lá, como é que chama? O Grey's Anatomy, ele leria a Bíblia 8 vezes. O tempo que ele gastou vendo o Grey's Anatomy. Aí ele cita lá cerca de 4 seriados. E parece que quando a gente fica vendo seriado, a gente parece que o tempo voa, a gente não percebe. Mas quando nós começamos a ler as coisas do reino do Senhor, irmão, dá sono, começa a dar uma dor na coluna, começa a dar uma fadiga. Mas lá quando Jesus começava a ministrar a respeito do reino do Senhor, que é as coisas da Bíblia, as coisas do céu, que está registrado aqui, as pessoas ficavam com fome e não queriam ir embora. E não era uma pessoa não, pastor. Aqui relata que cerca de, só homens, 5.000 homens. Aí parece que acordar cedo para ir para a escola dominical, irmão, é o maior sacrifício para a gente estar morrendo. E olha que a escola aqui é 9 horas. Tem igreja que é 7h30 da manhã, 8h30. Eu morava no bairro Forquilha, e eu vinha para a igreja na escola bíblica dominical, e eu passava por diversas igrejas, já estava funcionando há muito tempo. Porque as coisas que correspondem ao reino do Senhor não são interessantes para nós. O que interessa para nós nessa terra, que faz bem para o nosso corpo, não para a nossa alma, isso sim, é bom acordar cedo, dormir tarde,
Porque nós estamos com o nosso pensamento, a nossa vida fixada somente nas coisas terrenas. Ou, não vou falar só somente nas coisas terrenas, mas as prioridades. Mas a Bíblia fala que as pessoas não tinham pressa para ir embora quando Jesus começava a falar as coisas do reino do Senhor. Não existe multiplicação sem organização. E ali Jesus, ele fala para os discípulos: olha, vamos fazer o seguinte então, já aí vem a organização. Separa em grupos de 50 pessoas. Irmãos, a Bíblia diz que estavam reunidos ali milhares de homens e mulheres, crianças, e seria impossível alimentar aquela multidão. Por isso Jesus mandou dividir aquelas pessoas em grupos de 50, aplicando na nossa vida financeira. Tem gente que fala assim: Senhor, eu não multiplico em nada, eu só vivo na pindaíba, eu só vivo na dívida, eu só vivo pagando conta, e só vem gente cobrando na minha porta. Irmão, sabe por quê? Não sabe o princípio da multiplicação. Reservas. Todo mundo sabe que nós devemos dividir o nosso capital, mas a pessoa, igual hoje eu ouvi alguém falando que o pagamento caiu na sexta. Hoje é que dia? Para muitos caiu na sexta, né? Minha empresa pagou na sexta. Talvez tem empresa que paga no quinto dia útil, mas chegou hoje, irmão, pagou na sexta. O dia já foi embora há muito tempo. Eu falei assim: gente, como é que pode? Não sobrou nada, não sobra nada, inclusive estou devendo lá. Cai no banco, o banco já rapa tudo. Sabe o que é isso, irmãos? A pessoa nunca vai viver uma vida próspera, sossegada, porque não sabe dividir. E aqui Jesus está aplicando, ensinando para nós, embora talvez você já leu esse texto e não percebeu que na nossa vida, em tudo que fazemos, nós temos que aplicar o princípio da organização. Se a minha vida não for organizada, não tiver horário para dormir, não tiver horário para acordar, não tiver horário para eu ler a Bíblia, não tiver horário para eu estudar, para eu fazer, irmãos, vai viver uma vida, uma bagunça. Organizar. Em se tratando da vida financeira, a mesma coisa, é o mesmo princípio. Não existe multiplicação sem organização. Se eu não organizo a minha finança, não vai haver multiplicação, irmão. Porque existe a multiplicação naquilo que tem. Todos nós sabemos a matemática. Só multiplica naquilo que tem. Multiplica 1 vezes 0, dá quanto? E 100 vezes 0? 1000 vezes 0? Irmão, porque não tem, é 0. Mas no momento que começa a sobrar, as coisas começam a multiplicar. Jesus multiplicou naquilo que tinha. Poderia fazer aparecer coisa ali? Poderia, irmãos. Ele poderia orar e multiplicar, cair maná do céu. Mas ele queria ensinar princípios para nós. Aplicação, que é organização. Nós precisamos organizar a nossa vida. A igreja sem organização não vai multiplicar. Nós precisamos nos organizar. A sua vida, a célula, o grupo de crescimento, os ministérios, precisamos colocar nossa carga em ordem, definindo prioridades. Qual que é a prioridade da minha vida? Qual que é a prioridade da igreja? Qual que é a prioridade? Eu vou saindo comprando as coisas de qualquer maneira. Olha, não é assim, irmão. O dinheiro, ele acaba. Eu já vi muitas pessoas, e também você já ouviu falar, pessoas que ganharam a loteria, pessoas que ganharam aí em tantas coisas, milhões, irmão, menos de um ano, já foi embora, porque não sabe o princípio da organização. Segundo princípio, a gente multiplicar em tudo na nossa vida, irmãos, e sair da vida difícil que nós talvez estejamos. Se quisermos viver um pouco, virar muito, precisamos abençoar. Quantas pessoas eu já ouvi amaldiçoar o salário que ganha? Pastor, eu estou ganhando um salário mínimo, aí fala um palavrão e amaldiçoa o seu salário. Irmão, você está ganhando aquilo que você merece. Você tem que ganhar um pouco mais, então corre atrás, mas sempre valoriza e abençoa aquilo que Deus está te dando. Senhor, obrigado por o Senhor ter me dado. Obrigado porque eu tenho condições de pagar
o aluguel, pagar a água, comprar o meu carro, alimentar a minha família. Obrigado, Senhor. A Bíblia diz que Jesus levantou os olhos para o céu e abençoou aquilo que tinha. Quantos pães tinham? 5 pães e quantos peixes? 2 peixinhos. Ah, papai, está pouco. Aí você começa a falar palavras negativas, começa a maldizer o trabalho, começa a amaldiçoar o seu salário. Irmão, nós temos que abençoar, Senhor. Obrigado, abençoa, Senhor, multiplica, Senhor. Mas não adianta abençoar, pedir Deus abençoa e falar palavras bacanas sem você administrar os seus recursos bem administrado. Agora, abençoar é um dos segredos para a multiplicação. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 9, parte B, diz que fomos chamados para abençoar, a fim de receber bênçãos. É abençoar minha casa, abençoar o meu trabalho, abençoar a minha família, abençoar o meu casamento, abençoar a minha esposa, abençoar os meus filhos, a esposa abençoar o marido. Mas tem gente, irmão, vira e mexe, só fica falando mal do outro. Abençoa a sua igreja, qual você está congregando, e também as outras igrejas. Saiba que igreja não é a placa do Senhor. A igreja são pessoas. Senhor, abençoa a minha igreja, abençoa o meu salário, abençoa o meu emprego, abençoa a minha casa, Senhor, abençoa os alimentos. Nós sempre aprendemos aqui na nossa igreja que todas as vezes nós somos alimentar, comer algo, agradecermos ao Senhor. Devemos agradecer, porque tem muita gente que não tem. Nós precisamos agradecer. Leia comigo Provérbios capítulo 18. Provérbios capítulo 18, versículo 21. A língua, abriu aí? Provérbios capítulo 18, versículo 21. A língua tem poder sobre a vida e a morte. Os que usam habilmente serão recompensados. Se você souber usar a sua língua, irmão, você será recompensado. É você acordar de dia ou de noite, na hora que você acordar. Normalmente a gente acorda de manhã, quando nós dormimos à noite, e acordar e falar: Senhor, obrigado por esse dia, que dia abençoado, Senhor. Só que as pessoas que já acordam reclamando da vida, irmão, parece que o dia é um dia amaldiçoado para ele. Mas acordar e dizer: Senhor, obrigado por esse dia, que dia, que frio gostoso hoje de manhã. Nossa, Senhor, que friozinho gostoso, que bom, andando de moto, Senhor, não, que frio, agora eu vou poder usar a blusa, porque estava guardada ali muito tempo. Glória a Deus, vou começar a usar as roupas que tem um ano que está guardado. Que frio gostoso. Mas tem gente, irmãos, que para ele não tem um lado bom, só o lado ruim. Se chove, reclama. Se está frio, reclama. Se está calor, reclama. Mas o Senhor pede para nós abençoar, e nós aprendemos aqui a abençoar. Tinha ali apenas 5 pães e 2 peixes, e o Senhor levantou aquele cesto e deu graças a Deus. A história nos fala que aquele cesto se multiplicou tanto, de forma que aquelas pessoas que estavam ali se alimentaram. Irmãos, se alimentaram tanto. Vou falar que passaram mal, mas não é alimentar de pegar uma tirinha ali, uma fatia, o rabinho do peixe, não. Se alimentaram, que começaram a sobrar. E sobraram quantos cestos? 12 cestos. Irmãos, outro princípio que eu aprendo aqui, no versículo 16, que a matemática de Deus é muito diferente da nossa.
A matemática de Deus que nós temos que juntar para multiplicar. Não quando eu tiver, quando eu for, quando o meu banco lá atingir o meu X de recursos, eu vou começar a abençoar as pessoas, eu vou abençoar a igreja, eu vou ajudar os famintos, os pobres. É o sonho de muita gente. Mas Deus nos ensina, irmão, que é dividido que nós multiplicamos. Provérbios 11, 24 diz: um dá liberalmente e se torna mais rico, o outro retém mais do que é justo e se empobrece. Nós precisamos entender, irmãos, que nós temos que ser generosos. Eu não estou falando para a gente pegar nosso dinheiro, recurso que foi com tanto suor que nós adquirimos, conquistamos, ficar dando dinheiro para o povo, não é isso. Mas a Bíblia fala para a gente ser generoso, abençoar a quem precisa. Talvez na nossa casa está tendo farto, graças a Deus, mas a gente pode ajudar o próximo. Aqui na igreja tem a cesta básica, tem uma lista, é onde a gente passa a lista aí, a gente às vezes cobra do irmão, às vezes um pacote de feijão, as pessoas não dão. Um pacotinho de macarrão, que não vai fazer falta para você. Eu não estou falando para você aquilo que vai fazer falta para tirar da sua família, não. Isso para ajudar. E cada um ajudando, cada um contribuindo, a gente pode formar uma cesta, 2, 3, e abençoar para quem precisa. E Deus vai olhando nossas atitudes de gratidão, de generosidade. Ser generoso, porque às vezes, muitas vezes a gente pensa só em nós, só na gente. A gente não pensa dos irmãos da igreja, a gente não pensa dos irmãos de fora. Às vezes aqui a cesta básica ajudava mais gente de fora que da igreja, quase não precisou de ajudar as pessoas que da igreja, graças a Deus. Mas muitas pessoas precisam. Quantas vezes alguém aqui na igreja, um recurso próprio, vai lá e compra uma cesta inteira, fala: não, pastor, abençoa lá. Quantas vezes já fui levar na casa de alguém a cesta, algo, e lá não tem nada para alimentar. Irmãos, nós precisamos ser generosos, precisamos aprender a ser generosos e liberais. Quem retém demais não tem nada, mas aquele que usa de sabedoria e ajuda de alguma forma, o Senhor abençoa. Porque ser cristão de verdade, a Bíblia fala que é o quê? Ajudar as viúvas, os órfãos, mas o quê? Quem lembra? Será que nós estamos ajudando mesmo? Os pobres, as viúvas, os órfãos? Será que nós somos conhecidos discípulos de Jesus, sendo generosos? E o outro princípio que eu aprendo aqui, irmão, quando estiver faltando, agradeça a Deus pelo pouco que você tem. Senhor, está faltando, agradeça a Deus pelo pouco que você tem. Você não esteja vivendo talvez o melhor da sua vida hoje, mas aprenda a agradecer sempre. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo que o pouco que eu tenho. Nunca murmure, nunca use a sua boca para praguejar, irmãos, falar coisas ruins, mas sempre agradecer. Senhor, obrigado pela minha casa que o Senhor me deu, obrigado pelo teto, Senhor, tem gente que não tem. Obrigado pela roupa, Senhor, porque tem gente que não tem pouca roupa. Obrigado pelo alimento, Senhor, obrigado pela água que está saindo aqui na minha torneira. Irmãos, porque tem gente que não tem, e não precisa ir longe não, na nossa cidade, na nossa região,
no nosso estado. Os irmãos aí que já fizeram uma missão transcultural, em meio aos lugares, pessoas passando necessidade, pessoas que têm que atravessar alguns lugares, andar muito para buscar recursos, e a gente precisa agradecer ao Senhor. Sabe por que eu falo agradecer ao Senhor? Porque isso atrai bênção para a sua vida, atrai bênção. Gente que vive murmurando, irmãos, só trai a maldição. Percebe-se? As pessoas que vivem murmurando, vivem reclamando, são pessoas assim que vivem numa situação difícil, porque vive murmurando. A murmuração, ela atrai a destruição. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10. Primeira Coríntios capítulo 10, no versículo 10. E não vos entregueis à murmuração. Como alguns deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Murmuração, reclama de tudo. Reclama da vida, reclama do salário, reclama do patrão, reclama da igreja, reclama do ministério, reclama de tudo, irmãos. Vive uma vida amargurada e doente, porque vive reclamando. Aprenda a agradecer. A Sandra está até sendo reconhecida como a Sandra, colocar o nome, é Sandra Gratidão, porque ela só posta as coisas, porque realmente, Senhor, obrigado ao sol, que bonito. Olha as nuvens, olha a chuva, olha a brisa. Sermos gratos ao Senhor. Senhor, hoje o dia está sendo difícil, Senhor, obrigado, Senhor. A luta está grande, obrigado, Senhor. Hoje está suave, obrigado, Senhor. Gratidão. Isso atrai bênção. Agora, a pessoa que vive murmurando atrás o quê? Destruição. E por último, nunca desperdício. Nunca desperdício. Eu falei no início aqui, as pessoas que têm hoje, eu tenho muito, né? E vive desperdiçando, vive gastando dinheiro por raco. Irmãos, falando de dinheiro, mas podemos falar sobre outras coisas. Desperdiçando alimento, desperdiçando água. Tem teoria que a água vai acabar, tem teoria que a água não vai acabar, mas pelo que a gente está vendo na natureza, aonde tinha nascente está secando, aonde tinha lago está secando. Mas na dúvida, é melhor o quê? Não gastar muito. Eu morei ao lado do vizinho, irmãos, todos os dias. Ele lá lavava a sua casa e a rua. Ficava lavando a rua. Todo santo dia praticamente. Vou falar todo dia porque não vou. Mas todo santo dia. Lavando a rua, a casa, desperdiçando água. E tem lugares, países, que nem usa água para lavar banheiro, não usa água para limpar a casa, usa produtos químicos para não desperdiçar a água, porque nesse lugar a água é escassa. Agora a gente vai desperdiçando tudo. Irmãos, Deus tem prazer na abundância, mas reprova o desperdício. É aquela comida que você está comendo e joga um prato cheio fora. Eu trabalho nas empresas e lá tem, que eu esqueci como é que chama, o nome, que é o desperdício que vai jogando ali. Aí tem uma meta lá que, se a gente bater a meta lá de tantos quilos por mês, aí os funcionários ganham o brinde, porque tem gente que coloca tanto no prato, que chega uma hora que não consegue comer, joga aquele monte, um prato de comida cheio. E Deus reprova isso. Entre outras coisas que também a gente vai desperdiçando seu tempo, as suas finanças, o seu talento.
desperdiçando aquilo que Deus deu para você. Precisamos aprender a administrar. Se formos fiéis no pouco, Deus nos colocará no muito. Precisamos aprender, irmão, a administrar as pequenas coisas, como a água, a energia, o telefone, etc. Tem gente que sai de casa, deixa a luz toda ligada, deixa o ar-condicionado ligado, e por aí vai desperdiçando as coisas. Nós precisamos aprender, irmãos, a controlar. Não desperdice. Quantos sapatos você usa por ano? Falando das mulheres, né? Aí compra aquele monte, guarda-roupa inteiro cheio de sapato, e não usa. Aí quando vai usar, está estragado, quebra. Por quê? Por quê, irmão? Porque o sapato, mesmo estando novo, mas guardado por muito tempo, ele estraga. Isso é desperdício. Desperdiçou dinheiro, desperdiçou o calçado que não vai servir para mais ninguém. Nós precisamos administrar nossas coisas. E esses são alguns dos princípios que nós aprendemos aqui hoje para nós vivermos o milagre da multiplicação. Aí a gente olha para nós, Senhor, tem 10, 15, 20 anos, eu não vejo o milagre da multiplicação. Por quê? Você está desperdiçando o seu tempo, seus recursos, você não sabe aonde investe, aonde você utiliza, você não prospera. Então nós precisamos entender, irmãos, que Deus dê graça e sabedoria para nós aplicarmos esses princípios em todas as áreas da nossa vida, porque Deus já derramou a unção da multiplicação nas nossas vidas. Agora cabe a nós nos tornarmos posse dessas bênçãos e começar a aplicar na nossa vida, principalmente na área financeira. Tem gente que fala que curso de finanças é a maior bobagem. Tem gente que fala assim: olha, não faz curso de casal não, porque de casamento não, que é maior bobagem. De finanças também é maior bobagem. Não estuda muito a Bíblia não, que é maior bobagem, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Tem um negócio assim, né? A letra mata e o Espírito vivifica. Como é que o Espírito vai vivificar a sua vida se você não entende, irmão? Porque a fé, ela vem pelo conhecer o quê? A palavra do Senhor. Nós precisamos conhecer mais Jesus. E conhecendo a Jesus, o Espírito do Senhor vai vivificando a nossa vida. Você recebe essa unção em nome de Jesus, a unção da multiplicação. Que nós venhamos entender um pouco mais e aplicar esses princípios na nossa vida. Eu gostaria de orar por você nessa noite.